A primeira palavra seria a palavra unused. Essa palavra ela é originada da palavra use, a tradução da palavra use seria usa. Essa palavra é originada do verbo to use, onde a conjugação desse verbo seria to use, used, used, e a tradução seria usar, utilizar. Esse UN antes da palavra used, onde used a tradução seria utilizado, usado. Esse an antes da palavra used, ele traria o significado de a tradução inutilizado, não usado. Em outras palavras, esse an ele também é usado para, que nem no caso dessa palavra, para dar o sentido oposto da palavra. Então, seria uma explicação simples de outros usos desse an em outras palavras, dando exemplo dessa palavra. A próxima palavra seria a palavra toy. A tradução seria brinquedo, brinquedo que criança brinca. A próxima palavra seria a palavra erratic. A tradução dessa palavra seria irregular, inconstante, imprevisível. Imprevisível, essa tradução ela seria menos utilizada do que as duas primeiras, irregular e inconstante. Outra palavra que poderia ser utilizada para traduzir a palavra erratic seria variável. A próxima palavra seria a palavra preserve. A tradução dessa palavra seria preserva, conserva. Essa palavra é originada do verbo to preserve. A conjugação do verbo to preserve seria to preserve, preserved, preserved. A tradução seria preservar. Essa palavra seria utilizada, por exemplo, preservar prédios históricos, preservar a história original de alguma coisa. Mas no sentido proteger, tem duas palavras opostas a essa palavra, que seria a palavra damage, que a tradução dessa palavra seria danifica, e ela é originada do verbo to damage, onde a conjugação desse verbo seria to damage, 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 e a tradução seria danificar. Ou seja, uma palavra oposta a essa, que no sentido da palavra damage seria mais dano, prejuízo a coisas que causam dano, prejuízo ao meio ambiente. E a outra palavra oposta a essa seria a palavra destroy. A tradução dessa palavra seria destroy. Essa palavra é originada do verbo to destroy, onde a conjugação desse verbo seria to destroy, destroyed, destroyed. Ou seja, a palavra preserve seria preserva, conserva. E duas palavras opostas a essa palavra seria a palavra damage e a palavra destroy. Aqui eu coloquei R e R, preservar, conservar, mas a tradução seria apenas da palavra preserve seria apenas preserva, conserva. Utilizando esse R e esse R aqui seria a forma do verbo dessa palavra, que seria o verbo to preserve. A próxima palavra seria a palavra lace. A tradução dessa palavra seria tecido de renda, que é o uso mais utilizado na língua inglesa dessa palavra. O uso mais utilizado seria para se referir a tecido de renda. Se você pesquisar kind of seria tipo, kind of laces, iria aparecer muito resultado de imagem assim, de ideias de tecido de renda. Pessoas assim, por exemplo, que faz tecidos que tem renda, apareceram muitas ideias disso. Seria o uso mais utilizado dessa palavra, lace. Lace, essa palavra traz muito sentido de a tradução dela ser laço também,
ela é utilizada para se referir a laço, mas a outra palavra mais utilizada na língua inglesa para se referir a laço, que seria a palavra loop. Essa palavra, a pronúncia dela e a escrita dela é igual, só tem na escrita 2 U. E essa palavra lace, ela também é originada do verbo to lace. O verbo to lace não tem assim uma tradução específica para esse verbo, mas existe existe o verbo to lace, onde ele é usado para se referir a algumas ações. Mas antes a palavra lace, existe a palavra shoe, que a tradução seria sapato. Colocando depois a palavra lace, a tradução dessa palavra inteira, shoelace, a tradução dela seria cadarço. Ou seja, outra utilização dela, mas para se referir a cadarço na língua inglesa, teria que se utilizar antes dessa palavra a palavra shoe, shoelace, para a tradução dela ficar cadarço. E existe também, por exemplo, lace, existe o verbo to lace, ao exemplo de cadarço. Por exemplo, eu vou dizer que eu vou colocar cadarço no meu tênis para ajustar ele para o tênis ficar ajustado no meu pé. Eu usaria o verbo to lace, utilizando uma frase, esse verbo no sentido de ajustar o cadarço do tênis seria I'm going to lace my shoes, onde a tradução seria eu vou colocar os cadarços no meu tênis ou eu vou ajustar os cadarços no meu tênis para ficar ajustado o tênis no meu pé. Seria uma utilização muito usada do verbo to lace para se referir a algo. Outra utilização do verbo to lace para se referir a algo que seria, sim, mais ou menos usado, seria, por exemplo, de acordo com pesquisas que eu fiz, seria colocar álcool na comida, bebida de alguém secretamente. Ou seja, eu utilizando o verbo to lace, ou seja, o verbo to lace também seria usado para se referir a colocar álcool em comida, bebida de alguém secretamente.